Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Imaginem vocês, como pais e mães, um dia estarem no céu e verem os gritos e os choros dos seus filhos que possam estar no inferno por eternidade. Você poderia passar a eternidade inteira a ver os seus amados que se tinham perdido, a gritar por ajuda. E você podia suportar isso pela eternidade inteira? Seria isso, na verdade, um céu? Uma alegria? Uma paz? Você de facto estaria feliz com isso? Isso é o que muitos pensam quando acreditam na doutrina da imortalidade da alma. E uma das parábolas ou das histórias que usam para comprovar a imortalidade da alma é a história de Lázaro e do homem rico. E por isso hoje, queridos irmãos, vamos fazer um estudo bíblico acerca dessa história, que está em Lucas 16. E por isso recomendo que ponham uma marca em Lucas 16, porque vamos ir e voltar para Lucas 16 várias vezes durante este estudo bíblico. E vamos então começar a ler isso no versículo 19 de Lucas 16. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Sim, morreu Lázaro e foi para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Vejamos aqui, em primeiro lugar, que ambos morreram. Depois, vê-se que o Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Foi então Lázaro, o mendigo, o homem pobre, foi ele para o céu. Geralmente, quando as pessoas leem isto, interpretam que foi para o céu. E por isso, queridos irmãos, o primeiro ponto que vamos analisar hoje é a história do homem pobre, Lázaro. E vamos então ver o que é o seio e quando é que foi levado pelos anjos. Como é que a Bíblia usa a palavra seio? Vejamos, por exemplo, em Isaías 40. Isaías 40, e tem uma marcação em Lucas 16, para voltarmos lá daqui a pouco, mas Isaías 40, versículo 10 e 11. Diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder. Isto é a segunda vinda de Jesus Cristo, que é o Senhor Deus. O Senhor Deus, que é Jesus Cristo, que virá com poder. E o seu braço dominará, vai dominar e ter um poder para reinar na terra durante o reino mileniar. E eis que o seu galardão está com ele. Ele vem com o galardão dos santos. E diante dele a sua recompensa. Vejam então no versículo 11 de Isaías 40. Como pastor, Jesus Cristo é o nosso verdadeiro pastor.
apacentará o seu rebanho. Nós somos o rebanho dele, os cristãos. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, que somos nós, verdadeiros cristãos, somos cordeirinhos perante Jesus Cristo, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Jesus Cristo nos levará no seio dele. O que é o seio? O seio é o peito, aqui onde os braços agarram para dar um abraço. É um relacionamento muito íntimo, de família. Vê-se que o uso do termo no seio é um relacionamento muito íntimo, muito junto, muito unido. Vejam como até o próprio Jesus Cristo estava no seio do Pai. Em João, capítulo 1, versículo 18. João, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus, isto é, ao Pai, e o Deus unigênito, isto é, Jesus Cristo, o Deus unigênito, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, que está neste relacionamento muito íntimo, perto do Pai, tal como nós vamos estar no seio de Jesus Cristo. Um relacionamento muito íntimo. Jesus Cristo estava no seio do Pai, tinha o relacionamento e as benções do Pai. Queridos irmãos, voltando então a Lucas, vir então de volta a Lucas 16. Diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para um relacionamento muito íntimo com Abraão. Um relacionamento de família. Qual é este relacionamento de Abraão? Vejamos isto em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículos 7 e 8 em primeiro lugar. 3, versículos 7 e 8, diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Um relacionamento muito íntimo. Filhos de Abraão. São desta família. Deste seio, digamos assim, desta família. Um relacionamento muito íntimo. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Todos os povos serão abençoados em Abraão. Seremos filhos de Abraão, pela fé. Vejam também um bocadinho mais adiante, no versículo 29 do mesmo capítulo. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Se somos de Cristo, somos descendentes, somos da família de Abraão, pela fé. Somos filhos dele. E por isso, estaremos no seio dele. No futuro. Se somos verdadeiros cristãos. E herdeiros segundo a promessa. Somos herdeiros segundo a promessa. Vejam, somos descendentes e somos herdeiros de Abraão, da promessa de Abraão. Qual foi a promessa a Abraão? Qual foi a promessa? Foi o céu? Foi prometido a Abraão o céu? Lembrem-se, queridos irmãos, uma chave importante para entendermos e interpretarmos a Bíblia é que a Bíblia se interpreta a si própria.
Por isso, deixemos a Bíblia revelar o que a Bíblia está a dizer. Não é as nossas próprias conclusões e ideias e especulações. Então vejamos a história de Abraão em Gênesis, começar primeiro no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Vejamos do versículo 1 a 7. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, um povo grande, e te abençoarei, receberás muitas benções, engrandecerei o teu nome, ficarás uma pessoa de um nome importante, que é o nome de Abraão. Se tu uma benção, vais ser uma benção para outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de Abraão é que serão as benções para as outras famílias. Através desta família de Abraão, que se tornou um país ou vários países, é que os outros países vão receber benções. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão, no versículo 7, e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Qual foi a promessa a Abraão? Esta terra. Não foi o céu. Esta terra. Queridos irmãos, Lázaro tornou-se parte da descendência de Abraão, porque estava no seio, que era filho de Abraão. Nós, pela fé, somos filhos de Abraão, somos parte dessa descendência. E a promessa à descendência de Abraão é esta terra. Não é o céu. Vejamos um bocadinho mais à frente, em Gênesis, capítulo 13. Versículos 14 a 17. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha para onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Olha para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Olha por todas as direções. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência. Para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Não só os filhos genéticos, digamos assim, mas os filhos pela fé. Serão descendentes. Serão da família, serão do seio de Abraão. Farei a descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. É a terra. A promessa a Abraão é a terra, não é o céu. Não sou eu a dizer, é o que a sua Bíblia diz, que você lê, acabou de ler, agora mesmo. Vejam também no capítulo 15 de Gênesis, versículo 18.
diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e vê-se mais adiante que expandiu esta promessa, não só nesta área, mas para o mundo inteiro, para a terra inteira. Queridos irmãos, são herdeiros, como lemos em Gálatas 3:29, os da fé são descendentes de Abraão e são herdeiros de Abraão, mas não herdaram ainda. Quando é que o Abraão recebe estas promessas? Quando? Vejam comigo, em Atos capítulo 7, versículo 1 a 5. Atos capítulo 7, versículo 1 a 5. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E Estevão respondeu: vários irmãos, irmãos e pais ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Versículo 5. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela e depois dele à sua descendência, não tendo ele filho. Abraão não recebeu a promessa na vida dele, nem um só pé, mas a promessa foi feita a Abraão e à sua descendência. Quando é que Abraão vai receber essa promessa? Vejam em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 8 a 13. Hebreus 11, versículo 8 a 13. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, na terra. E partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, mas não receberam a herança. Porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Morreram na fé, sem terem obtido as promessas. Quando é que Abraão vai receber a promessa? Porque eles vendo-as, porém longe, e crendo, e saudando-os, e abraçando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E vocês veem, ao fim deste capítulo, de Hebreus 11, diz assim, versículo 39 e 40, todos eles, estes que obtiveram bom testemunho pela sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Estão à espera de nós, estão à espera da vinda de Cristo,
quando todos nós vamos ser ressuscitados e receber a promessa. E quando então será que nessa altura Abraão receberá a promessa? Abraão está morto. Morreu. Não recebeu a promessa. E está à espera dessa promessa, como diz aqui, vimos aqui no versículo 13 de Hebreus 11, não obteve a promessa, viu-a longe. Que será durante a ressurreição que acontecerá quando Jesus Cristo vier. Vejamos em João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8. Versículos 51 e 53. Perdão, 52 e 53. João 8, 52 e 53. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tens demónio. Abraão morreu e também os profetas e os disse: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes crer? Eles sabiam que Abraão estava morto. Tinha morrido, estava morto. Mas quando é que ele vai herdar a herança? Na ressurreição. Vejam em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É à vinda de Jesus Cristo que Abraão ressuscitará e receberá a promessa. Ele está morto. É o que vemos claramente pela Bíblia inteira. É a segunda vinda de Cristo. Também em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 50 a 53. Diz assim: afirmo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que ainda estaremos vivos nesse período, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Vamos ser transformados para seres imortais. Quando? À segunda vinda de Jesus Cristo. Então vejam em Mateus 24. Em Mateus 24, versículo 29 a 31. Mateus 24. Mateus 24, versículo 29 a 31. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol descerá, a lua não dará a sua claridade, isto é, depois da tribulação. Depois da tribulação temos os sinais celestiais. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vemos então a vinda de Jesus Cristo. E ele, isto é, Jesus Cristo, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Jesus Cristo então envia os anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Vão congregar as pessoas. Os anjos vão reunir as pessoas quando? Quando Jesus Cristo retornar
à segunda vinda de Cristo. E vejam então em Mateus 25, 31 a 34. Mateus 25, 31 a 44. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. Jesus Cristo é o pastor. E porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vemos aqui, queridos irmãos, que então vão herdar o reino de Deus. Quando Jesus Cristo vier, os anjos reúnem as pessoas para esta família do reino de Deus. E é quando Abraão será ressuscitado. Vejam em Mateus 22, 31 e 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eis que sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Porquê? Porque vão ser ressuscitados, vão ter vida, e por isso são vivos. Está a falar da ressurreição, que existe uma ressurreição, e essa ressurreição é quando Abraão vai ser ressuscitado. Por isso, voltando então a Lucas 16, diz assim, versículo 22, aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos. Quando é que os anjos levou as pessoas, foram ressuscitadas, levou as pessoas para o seio de Abraão, para esta família, para o reino de Deus, para a família de Deus, do qual Abraão será um dos pais dos fiéis. Quando acontecer a segunda vinda de Cristo. E por isso aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando? Durante a vinda de Cristo, quando houve a ressurreição. Por isso, vemos que o seio é um amor, uma proteção, benções e herança que acontecerá à ressurreição. E Lázaro vai estar num relacionamento muito íntimo com Abraão durante a ressurreição, que será transformado para um ser imortal. Que terão então a imortalidade. Isso é a parte aqui de Lázaro. Então vejamos, em segundo lugar agora, a parte do homem rico. Isto é, o que é o inferno, mencionado aqui na Bíblia, neste versículo, e quando é que ele levanta os olhos. Continuando aqui então a ler no versículo 22, diz assim, morreu também o rico e foi sepultado. Vemos aqui que morreu e foi sepultado. Jesus Cristo não disse que foi imediatamente para um céu ou para um inferno a queimar-se. Não diz aqui que o corpo está a queimar-se. Não diz também que o corpo foi enterrado, mas que o homem rico está a sofrer no inferno. Não diz isso. São os pensamentos que pessoas têm, mas não é o que diz aqui. Jesus Cristo disse que morreu e foi enterrado. A areia foi posta em cima do corpo dele, enterrado. Continuando então a ler no versículo 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. No inferno. As pessoas dizem, estás a ver, estava no inferno.
Queridos irmãos, que tipo de inferno é este? Porque a palavra grega aqui é Hades. Até você verá isso na revisão Almeida Revista e Corrigida. Traduziram aí no Hades. O que é o Hades? O Hades é a sepultura. O Hades é a sepultura. É a morte. Estava morto na sepultura, no Hades. É mesmo Hades, o mesmo inferno em que Jesus Cristo esteve por 3 dias e 3 noites. Vejamos em Atos, capítulo 2, versículo 31. Atos, capítulo 2, versículo 31. Atos 2, versículo 31. Prevendo isto, referindo-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte. A palavra grega aí em Hades, que podia ter sido traduzido inferno, que não foi deixado no inferno. Aliás, a Almeida Corrigida em Fiel, a versão Almeida Corrigida em Fiel, traduz esta palavra aqui, no inferno, que diz assim, que Jesus Cristo não foi deixado no inferno. Algumas edições em inglês também traduzem inferno. Que é a mesma palavra grega. A morte, na sepultura. Jesus Cristo não foi deixado na sepultura. Este é o mesmo inferno em que Jesus Cristo esteve, em que, diz aqui, o homem rico esteve. É simplesmente uma sepultura. O local em que foi enterrado. E Jesus Cristo não ficou nesse local que foi enterrado, porque diz assim, porque nem o seu corpo experimentou corrupção, porque ao fim de 3 dias e 3 noites ressuscitou. Por isso o corpo não teve tempo de receber corrupção. Por isso vemos que quando o homem rico esteve no inferno, simplesmente está a dizer, má tradução aí, mas está a dizer que esteve enterrado. Esteve na morte. Esteve enterrado na sepultura. E depois diz, vamos então voltar a Lucas 16, diz assim, e no inferno, isto é, na sepultura, quando estava morto, estando em tormento, levantou os olhos. Quando é que a pessoa levanta os olhos? Quando é que uma pessoa levanta os olhos da sepultura? Quando é ressuscitado. Quando foi ressuscitado, olhou e estava em tormento. Queridos irmãos, vejamos então em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra, neste inferno, estão a dormir, estão mortos. Ressuscitarão, levantarão os olhos. Uns para a vida eterna, eternidade, imortalidade, e outros para vergonha e horror eterno. Vão ter uma vergonha e horror para sempre. Queridos irmãos, então, aqui vê-se que o próprio Daniel fala de uma ressurreição dos justos e uma ressurreição dos injustos. Vejam também o que Jesus Cristo disse em João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
vão sair dos túmulos. Porquê? Porque vai haver uma ressurreição. Vão ouvir a voz, estão a dormir, são acordados, ouvem voz, são ressuscitados. Os que tiverem feito bem, é preciso fazer bem, que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Isto é, para a imortalidade, para a vida eterna. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Vai haver um julgamento. Duas ressurreições mencionadas aqui. E vejamos também em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22 a 24. 1 Coríntios, capítulo 15, 22 a 24. Porque assim como em Adão todos morreram, como Adão morreu, assim também todos serão vivificados, todos ressuscitarão por causa de Cristo, porque Cristo pagou pela nossa vida. Todos, bons e maus. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, a primícia. O primeiro foi Cristo. Depois de 3 dias e 3 noites de ele ter morrido. Depois os que são de Cristo, quando? Na sua segunda vinda. Os cristãos serão ressuscitados do que se chama a primeira ressurreição à vinda de Cristo. Vê-se que é cada um na sua ordem. Primeiro Cristo. Depois os cristãos, à vinda de Cristo, que é o que se chama a primeira ressurreição. E versículo 24. E depois, então, virá os do fim. A outra ressurreição. Quando ele entregar o reino do Pai, etc, etc. E então virão os do fim, que serão ressuscitados depois. Para o juízo. Há uma ordem de ressurreições. Vejamos então em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículos 4 e 5. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E saltar aí um bocadinho para continuar a ler a parte final desse versículo. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vê-se aqui, houve uma ressurreição e essas pessoas que tinham sofrido viveram e reinaram com Cristo durante o milénio. O resto dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Essa foi a primeira ressurreição. Por isso vê-se que há a primeira ressurreição, os de Cristo, para reinar, e 1000 anos depois vem a segunda ressurreição para o julgamento. É o que diz aqui claramente. Por isso, a ressurreição do homem rico e de todos os pecadores e aqueles que não estão salvos e todos os injustos será depois do milénio. Assim, Abraão e Lázaro ressuscitará à vinda de Cristo e viverão durante o milénio. O homem rico é ressuscitado 1000 anos depois. Isto é o que claramente diz a Bíblia aqui. Então, entenderá o homem rico que 1000 anos se passaram? Vejam comigo em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Não se lembram de nada. Os mortos não sabem. E por isso estes 1000 anos passou e para eles é como se não tivesse passado. São ressuscitados, é como se fosse no momento a seguir. Por isso haverá a primeira ressurreição
de Lázaro, de Abraão, dos cristãos. 1000 anos se passam e haverá a segunda ressurreição do homem rico e daqueles que não foram salvos ainda, aqueles que não foram justos. Essa ressurreição, a segunda ressurreição, essas pessoas não, nesse momento de ressurreição, não entenderão que houve uma distância de 1000 anos entre os outros que ressuscitaram antes, durante a segunda vinda de Cristo. Não entenderão inicialmente que esse tempo passou. Por isso, o homem rico vai ser ressuscitado 1000 anos depois e não entende que o tempo passou. E não entenderá que o tempo passou. E por isso vemos aqui em Lucas 16. Diz o versículo, como lemos, versículo 22, aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isto é, o Lázaro foi levado pelos anjos quando os anjos vêm buscar as pessoas na terra durante a primeira ressurreição, durante a vinda de Jesus Cristo, para o seio de Abraão. Isto é para o reino de Deus, para esta família, para digamos assim, um relacionamento muito íntimo com Abraão, da família de Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. Ele não sabe que o tempo passou. No inferno, isto é, na morte, na sepultura, levantou os olhos e então tornou-se em tormento. Viu que havia esta separação. Levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele não estava parte disso. E por isso estava em tormento. Estava nesta angústia mental. Versículo 24. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Queridos irmãos, vejamos aqui que nestes versículos 24 e 25, vê-se que o homem rico está em tormento. Ora, uma pergunta. Está o corpo inteiro dele a queimar-se num céu? Se fosse isso, por que é que ele só pede um pinguinho de água do dedo para pôr na língua? Por que não pede montes de água para acabar com este fogo? Ele está a ver o fogo, ainda não foi atirado para ser destruído, que é a segunda morte, que é o lago de fogo, mas está em tormentos, porque vê que isto vai ser o futuro dele. Ele estava numa angústia mental. Estava numa angústia mental. Queridos irmãos, Jesus Cristo nos avisou, porque se não nos arrependemos, receberemos a recompensa do lago de fogo. Vejamos em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 23 a 28. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? 24. Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abres a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. E tu direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, ensinávamos nas tuas ruas, éramos cristãos, falávamos acerca de Cristo. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Queridos irmãos, temos que obedecer às leis de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes,
quando vires no reino de Deus o Abraão, Isaac e o Lázaro, isto é, neste seio dele, num relacionamento íntimo, e todos os profetas, mas vós lançados por fora. Este é o tormento que o homem rico está a sentir agora. Choro e ranger de dentes. Que está quase a ser deitado para dentro do lago do fogo, mas ainda não está dentro do lago de fogo. O lago de fogo que o vai destruir. E está nesta grande angústia mental e emocional. E isto não é o corpo todo a queimar-se neste momento. E por isso pede esta ajuda. Continuando então a ler em Lucas, capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículo 26. E além de tudo isto, disse Abraão, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Que grande abismo é este? Queridos irmãos, os que estão na primeira ressurreição, uma melhor ressurreição, têm a vida eterna, têm imortalidade. Os da segunda ressurreição não têm imortalidade. Vai ser um período de julgamento, alguns se arrependerão, isso é parte do período de julgamento, mas são carne e sangue, são mortais, e há, de por isso, este abismo entre um ao outro. E se não houver arrependimento, se não houver mudança, não podem passar de um para o outro. Vejamos então em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A segunda morte, o lago de fogo, não pode tocar neles. Este é o grande abismo. Que estes que estão na primeira ressurreição estão dos outros. Estes da primeira ressurreição têm imortalidade. É uma melhor ressurreição. E, queridos irmãos, vejam também aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 6 a 8. Romanos, capítulo 2, versículo 6 a 8. Diz assim, o justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, a imortalidade, aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e a vida imortal e a incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ira e indignação. Queridos irmãos, é um dom de Deus a vida eterna, que retribuirá a cada um a vida eterna. Não temos a vida eterna com uma alma imortal. Não temos. Vai ser uma retribuição segundo o nosso procedimento. A vida eterna, a imortalidade vai ser uma retribuição a cada um segundo o nosso procedimento. Não temos vida eterna. Não temos, em outras palavras, alma eterna. Vejamos então Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4. O último capítulo do Antigo Testamento.
No versículo 1 diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos cometeram perversidade, isto é, que quebraram as leis de Deus, as leis espirituais. E todos serão como restolho, como palha. O dia que vem os abrasará. Isto é o lago de fogo. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Vão ser completamente destruídos. Esta palha, que não vai haver nem raiz para poder crescer de novo, nem ramo, nem nada, vai ser completamente destruído. E depois diz assim acerca dos justos que estão na primeira ressurreição. Diz assim no versículo 3: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Cinzas. Completamente destruídos. É uma morte eterna, da qual não haverá ressurreição. É uma angústia que será eterna, da qual não haverá maneira de voltar. Serão destruídos completamente, serão cinzas, se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Vejamos então Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 descreve este lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Diz assim: então a morte e o inferno, isto é, o Hades, aqueles que estão na sepultura e que não se arrependeram, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Mas antes de serem lançados, estão nesta angústia, da qual aqui vê-se esta, digamos assim, descrição entre o homem rico e o Abraão. Queridos irmãos, o grande abismo que lemos em Lucas 16, este grande abismo, no versículo 26, é a imortalidade da mortalidade. Um grande abismo. É um grande abismo. E continuando então no versículo 27. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho. Ele não reconhece, não entende nesse momento ainda que este tempo já passou todo. Que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele lhes disse: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, está aqui a reconhecer uma ressurreição dos mortos, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui vê-se a verdade da ressurreição. Jesus Cristo está a descrever a verdade da ressurreição. Vêm dos mortos, são ressuscitados. E por isso não vêm do inferno ou do céu, vêm da morte. Ressurreição. E vê-se também que tem que ouvir a Moisés e aos profetas, tem que obedecer as leis espirituais de Deus, como dadas por Moisés e amplificadas por Jesus Cristo. Porque vejam em Atos capítulo 3. Atos 3, versículo 22 a 23. Na verdade, Moisés disse, temos que ouvir Moisés, e Moisés disse o seguinte: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Isto é Jesus Cristo. A ele ouvireis em tudo quando vos disser. Acontecerá que toda a alma, toda a pessoa viva, que não ouvir a esse profeta, isto é, Jesus Cristo, será
exterminada do meio do povo. No lago de fogo. Exterminada. Por isso, queridos irmãos, temos que ouvir os ensinamentos de Moisés, dos profetas e, na verdade, de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus Cristo. Isto é, a Bíblia inteira, desde o início até ao fim. É tudo, completo. Não é só o Novo Testamento, ou não é só o Antigo Testamento. É a Bíblia inteira. Com entendimento como Jesus Cristo amplificou a Bíblia, amplificou os mandamentos de uma maneira espiritual. Então, qual é a lição para nós? A lição para nós é a seguinte, primeiro. Lázaro está num relacionamento muito íntimo com Abraão ou durante a primeira ressurreição, que é durante a vinda de Cristo. Segundo, o homem rico vai ser ressuscitado 1000 anos depois, mas não entende inicialmente que 1000 anos se passaram. Terceiro, o homem rico está a passar por uma grande estresse ou angústia emocional e mental. E não é o corpo todo a queimar-se. Ainda não. Vai ser completamente destruído. O grande abismo que existe é o abismo da imortalidade, que é diferente da mortalidade. E depois, temos que ouvir a Jesus Cristo, a Moisés e aos profetas, a Bíblia inteira. Temos que fazer o bem. As leis de Deus, as leis espirituais de Deus, definem o que é o amor. Amar a Deus e amar uns aos outros, como Jesus Cristo nos amou. Parte dessa lei de Deus está o 4º mandamento, que é o sábado. O pôr do sol, sexta-feira, ao pôr do sol de sábado. Está o dia de sábado. E os dias santos que Deus santificou, que são dias para instrução e convivência da família de Deus. Aqueles que ensinam a imortalidade da alma, isto é, que já têm uma vida imortal, que ensinam que vão para o céu ou para o inferno, estão a ensinar de uma maneira que é contrária ao que Jesus Cristo ensinou. Não estão a ensinar o Evangelho do Reino de Deus, porque Jesus Cristo ensinou o Evangelho do Reino de Deus. Jesus Cristo pregou a boa nova do Reino de Deus que é vindouro, que vai vir para a terra e vai reinar na terra a herança de Abraão para trazer paz à terra inteira e felicidade a este mundo e alegria. Jesus Cristo pregou. Para sermos salvos, precisamos nos arrepender. Isto é, parar de fazer mal e fazer o bem, de acordo com os padrões das leis de Deus, dos 10 mandamentos, os padrões espirituais. Ensinou que vai haver uma ressurreição para a vida, mas também vai haver uma ressurreição para o julgamento. A vida é um dom de Deus para recebermos vida e para herdarmos o reino de Deus na terra, porque a herança a Abraão foi a terra, a promessa foi a terra, o reino de Deus reinar na terra. E, queridos irmãos, nós não temos uma alma imortal. Não somos imortais. A imortalidade é um dom de Deus para nós.